Estamos no mês de maio e, junto com ele, mais uma edição da campanha Maio Laranja, que traz a reflexão sobre a conscientização ao combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. É uma iniciativa de extrema importância para educar as pessoas sobre como identificar e prevenir esse tipo de violência. E sob a perspectiva da chamada psicologia positiva e educação parental. Como combater o abuso sexual na infância e adolescência, sob o ponto de vista também da chamada disciplina positiva. Sobre o assunto, a gente conversa agora com a educadora parental e psicoterapeuta infanto-juvenil Graça Gomes, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Um prazer recebê-la, Graça. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, gente. O prazer é todo meu em poder falar um pouco dessa temática que mexe comigo, mas é preciso que a gente fale. Quanto mais a gente divulga nas comunidades, nas mídias, nas escolas e nas famílias, os casos tendem a diminuir. Não tenha dúvida, tem essa campanha Maio Laranja, a gente aproveita para tocar no assunto, mas é um assunto para ser debatido o ano inteiro. O ano inteiro. Inclusive, Jefferson, agora já existe uma questão de não falar só no maio, falar o ano inteiro. Exatamente. Porque é importante que a criança e o adolescente tenham consciência de que seu corpo é seu templo e tem que ser respeitado. Sobre essa disciplina positiva, como é que essa disciplina positiva pode ser efetivamente aplicada, no caso, por exemplo, por pais cuidadores também, não é? Para prevenir o abuso sexual de crianças e adolescentes dentro do ambiente familiar, onde muitas vezes o agressor é alguém bem próximo, não é, Graça? Na maioria das vezes, o agressor é alguém com quem a criança lida diariamente, tenta agradá-la de todas as formas, a seduz dando presentes, brinquedos, entendeu? E a família confia tanto que faz com que ele saia com essa criança para passear, tome conta dessa criança e ela, por medo de ameaças, né? Eu vou contar seu pai, a sua mãe, eu vou matar a sua família e outros tipos de ameaças também, elas ficam caladas e com medo. E esse medo, ele se perpetua. Quando você pergunta de disciplina positiva, foi promulgada em 30 de março uma lei onde, na verdade, fica-se proibido bater nos filhos. Voltamos ao passado. Diálogo, gente, é fundamental. A autoestima de criança e adolescente elevada, tudo que acontecer com eles de negativo, eles vão conversar com a família. A família vai ser a primeira ouvinte. Então, ela não vai deixar, nem vai permitir que isso aconteça. Claro que a gente sabe que tem famílias e famílias. Então, quando você tem um propósito de ter um filho, você tem que ter cuidado e obrigação moral de cuidar bem de seu filho. Eu não tenho tempo. Tempo é uma questão de prioridade. Você pode não ter um tempo físico, mas quando você chega em casa, ao invés de você ficar nas telas, você escute e faça aquela pergunta bem básica, gente, antiga, do meu tempo. Como foi seu dia hoje? E muitas vezes se limitam a responder, foi bom, foi bem. Aí você vai instigando, tem que entendeu? Tem que sim, aprofundar, mas você interagiu de que maneira? Por que você não participou dessa brincadeira? Mas como eles fizeram isso com você? Por que você não teve ação nessa hora? A disciplina positiva, ela traz muito isso fortemente. Como foi? Mas por que você não fez? Como você ficou recuado? Por que você não falou? E quando a escola sinalizar alguma coisa, escutem a escola. Porque, às vezes, a criança e a adolescente, ela tem na orientação pedagógica, na supervisão, na coordenação, uma confiança imensa. E no professor. Queria oportunamente parabenizar os professores. Hoje é o dia do pedagogo. Pessoas que transformam vidas, gente. Né? Então, assim, eles, de uma maneira ou de outra, eles vão chegando muito sorrateiramente e vão chegando ao ponto de contar. E como, na verdade, na escola não tem a questão da confidencialidade, que no consultório você tem. O professor chama essa família para conversar. E é importante que essa família escute e perceba. Porque o que acontece? A criança ela começa a ficar calada, ela não interage, ela não participa, ela tem medo. Às vezes, afeta o intestino dela, afeta as emoções, ela se tranca, ela se trava, ela deixa de ser criança ou deixa de ser adolescente. Graça, existe uma polêmica muito grande hoje em torno da educação sexual nas escolas, né? A introdução de educação sexual nas escolas enfrenta resistência em muitos setores da sociedade. Na sua avaliação, como que uma abordagem dessa, a gente está falando aqui da disciplina positiva, não é? Como
a abordagem da disciplina positiva pode ajudar a vencer esses obstáculos e garantir que as crianças, de fato, recebam a informação necessária para se protegerem? Volto a dizer, Jefferson, diálogo, gente. É importante. Eu não tive esse conhecimento. Hoje, a gente tem várias comunidades, inclusive eu trabalho numa comunidade lá em Cajazeiras e outra em Castelo Branco, que a gente faz com que as linguagens, porque você vai usar uma linguagem que a pessoa consiga compreender, mas que mostre que é necessário conversar e alinhar tudo com filhos, independente do modelo familiar. As pessoas associam muito aquele casamento de pai, mãe e filho. Hoje a gente sabe que as famílias mudaram. Mas independente do tipo, o amor pelo seu filho e o respeito, ele tem que prevalecer. Isso é muito importante. Essa educação sexual nas escolas... Assim, é um tema muito polêmico. Mas está no livro de ciências e de biologia, mostrando a anatomia tanto feminina quanto masculina. E o que acontece, se você não se prevenir, o que vai acontecer? Mas se essa informação não começar dentro de casa, essa adolescente ela não vai saber como ela vai agir. Então, eles têm essa questão, Jefferson, que é interessante. Na primeira transa eu não engravido. E é o período que o menino, a adolescente está mais fértil, 15, exatamente. 14 anos, entendeu? E banalização muito grande. Hoje, a gente tem um aliado e que também é um grande inimigo, que são as redes e as mídias sociais. A bendita Deep Web, que você não sabe de onde veio um sedutor e ele seduz verdadeiramente. Seduz, e quando a criança ou adolescente se dá conta, ela já tirou a roupa e ele começa a fazer ameaças severas. Então é preciso denunciar 198, 190, mas não expor essa criança. Hoje os conselhos tutelares têm um espaço, brinquedoteca, onde essa criança é escutada de maneira lúdica, com profissionais, com assistente social, com psicólogo, com pedagogo, de uma maneira leve. Não precisa levar a criança para uma delegacia onde ela tem que ser exposta. É preciso que a escuta seja num lugar onde ela possa se sentir não mais revitimizada, mas sim escutada e cuidada a partir daquele momento. Para esses pais que estão nos acompanhando agora e certamente atentos a essa temática, Graça, quais seriam os, digamos, sinais mais comuns de abuso sexual em crianças e adolescentes que muitas vezes passam despercebidos, não é? Ou seja, como que pais e também educadores podem ser treinados para identificar e reagir de forma mais adequada a esses sinais? Hoje, nas escolas, Jefferson, é interessante que os coordenadores e orientadores e professores também, eles já conseguem ter uma visão muito mais ampla do que só dar a aula. Ele consegue perceber aquele aluno que está interagindo, não está interagindo, que está muito acuado, que não fala. E tem uma questão que acontece muitas vezes, a automutilação. A adolescente ama usar casaco. Independente de estar frio ou calor, porque algumas escolas têm ar-condicionado. Mas quando usa o casaco que não tira por nada, você vai levantar o braço e você vai perceber logo. Esse é um dos sinais. Existem sinais também de escritas muito restrita ou do desenho que não sai daquele lugar. Onde ela se coloca num lugar muito aquém de onde ela devia estar. Sem contar o que eu trouxe para você. Problemas gastrointestinais, que são severos. O medo, o temor que essa criança tem de tudo e de todos. Ela não quer mais interagir, ela não quer mais brincar, ela não quer mais participar. Então é importante perceber os sinais que não são comuns da idade. E outra questão forte. Adolescente no quarto trancado. Ele pode usar o celular dele, a internet dele, mas a porta tem que se manter aberta. Por que trancar a porta? Que necessidade é essa? E tem também a questão de vigiar, olhar o que seu filho acessou. Tem pai que não sabe. Tem pai que não sabia. A pandemia trouxe isso, Jefferson, de uma maneira muito clara. Porque quando um pai ou uma mãe se deram conta de que tinham que ficar com o filho dentro de casa, durante aquele tempo, eles arrancaram os cabelos na sua maioria. Aí ele descobriu que o filho não se alimentava no horário certo, não estudava, passava 8 horas numa rede social. O que se ganha com isso? É o que eu falo bastante. O que se ganha e o que se perde. Quem deu a tela? O IP está no nome de quem? Quem vai ser o responsável? Então, assim, eu digo sempre para o pai ou mãe, se você deu a tela, você também vai tirar e mostrar para ele. Se ele estuda uma hora, ele não pode ficar na internet 8. Essa matemática não fecha.
Graça, Ernesto Marques está acompanhando nossa conversa, ele está online. Quer fazer uma pergunta para você também? Vou pedir a gentileza de colocar o fone de ouvido para você poder ouvi-lo. Ernesto, pode falar. Bom dia, Graça. Bom dia, Ernesto. E, de repente, nos últimos anos, a escola como instituição passou a ser alvo de várias investidas, né? Os professores, sob a vigilância daquela ideia da escola sem partido, acusados de doutrinação, mais recentemente, violência contra as escolas, especificamente, não é? E sempre permeando sobre isso questões morais. E aí a gente chega nessa discussão sobre educação sexual nas escolas. A gente sabe também, você estava cumprimentando os pedagogos pelo seu dia, e as pedagogas, né? Muitas vezes, barbaridades que acontecem em casa são descobertas na escola, exatamente por conta desse olhar dos educadores, das educadoras, sobre mudança de comportamento, e esses sinais que muitas vezes escapam a pessoas da família leigas, né? Ou só percebem tardiamente. Eu queria te perguntar sobre um assunto que está um pouco fora, mas essa ideia de substituir as escolas pelo chamado homeschooling, né, que é um anglicismo, mas vamos lá, a educação dentro das escolas, ensinar o conteúdo que se aprende em sala de aula dentro de escola, tirar das crianças a possibilidade desse convívio escolar, aumenta muito o risco desse tipo de situação? Aumenta sim, porque na verdade na escola você só não aprende de forma acadêmica, você convive, você faz trocas, você é desafiado, você faz amigos. Tem gente que faz amigos da escola com 3 anos de idade que leva para a vida inteira. Então essa questão da educação sexual, algumas escolas já têm no seu projeto político-pedagógico instituído lá, que vai fazer algumas abordagens sobre a questão, como eu falei, na aula de Biologia e Ciências, é essencial que se fale, e os próprios alunos perguntam. Né? Tem criança que menstruam na escola, com 10, 11 anos, e muitas das vezes não sabe nem o que está acontecendo com o próprio corpo dela, porque aquilo nunca foi dito dentro de casa. Olha só que loucura, gente, em pleno século XXI. E aí o professor, alguém da escola, vai lá, né, coloca o absorvente, conversa com ela sobre essa questão, que é uma questão biológica, e pairem. Algumas famílias ficam bem chateadas com a escola. Mas é lei, a escola tem que fazer isso. A escola não vai obrigar a fazer algumas coisas, mas é importantíssimo se falar. Quanto mais você fala, quanto mais a criança interage com outra criança, quanto mais ela participa de rodas de conversas, e as escolas estão promovendo esse movimento agora de maneira fortemente, vamos aumentar isso muito mais, a criança tende a ouvir e a contar para alguém. E é importante que ela fale, mas fale com a pessoa certa, ou o pai, ou com a mãe. É por isso que eu falei, criança e adolescente que tem autoestima elevada, que pai e mãe respeitam, eles têm tudo para se dar bem, ser um adulto muito equilibrado futuramente. E tem essas questões, as mudanças de hormônio na adolescência, que muda a voz, que pai e mãe já não tem tanto valor como tinha, que tem a questão das descobertas, né? Os namoros que às vezes são frustrados, porque terminam, eles ficam tristes. Isso aconteceu comigo e acontece com todo mundo, e a gente sobreviveu a tudo isso. O importante é ter a família como aliada. Mas sobre a questão sexual na escola, eu acho que a gente está perdendo tempo em não falar. Eu acho que a gente precisa falar de maneira leve, que consiga existir a compreensão. Até porque, se a gente não fala, algum aluno vai perguntar. E o professor, ele vai responder com a linguagem técnica, mas vai responder. E o convívio social é necessário. Ninguém é feliz sozinho, ninguém aprende sozinho. A gente aprende com colegas, equipes e desafios. Para a gente encerrar, Graça, do ponto de vista de políticas públicas, quais que, na sua avaliação, seriam de fato necessárias ou até precisam ser aprimoradas para garantir à criança uma proteção maior contra a violência sexual? Olha só, Jefferson, os conselhos tutelares, eles estão muito em ação agora. E nós temos uma delegada da infância e adolescência que ela está nativa o tempo todo aí dando entrevista e falando sobre isso. Denunciem. Mas é preciso fortalecer as políticas públicas, federal, estaduais, municipais. E as comunidades como um todo. Porque quanto mais pessoas souberem do assunto e espalharem pessoas que tenham conhecimento, a gente vai fortalecer
esse dado estatístico terrível, que a cada 1 hora, na Bahia, 3 crianças são abusadas ou violentadas. A cada hora. Na Bahia. Na Bahia. Imagine isso em outros estados, onde a pobreza é extrema, onde para tomar um café ela é violentada. Nossa. E a violência não é só quando acontece com o corpo. É um casal que namora na frente dos filhos, é um pai que fica nu na frente da filha pequena, ou que fica com o pênis ereto, é a mãe que também namora com outra mulher na frente da filha pequena. Tudo isso é uma forma de abuso e de violência sexual. Que isso fique bem claro. O toque é uma coisa que realmente é crime. É criminoso e tem que ter punição severa. Mas esse comportamento que poderia ser muito mais privativo ali na frente das crianças também acaba sendo uma agressão. A agressão, isso está na lei, isso é lei. E, infelizmente, também tem um outro dado que eu gostaria de colocar aqui. Somente 12% dos casos são denunciados. 12%. 12%. Por quê? Porque, às vezes, a família tem vergonha de falar, independente da classe social. Ou seja, esse a cada hora, 3, não é? 3 crianças. Esse número pode ser bem maior. Bem maior. Imagine num estado, como é? No norte do país, onde tem muitos caminhoneiros e crianças sem ter o que comer. Se vendem por R$20. Daí isso é muito triste, muito triste. Daí sabe? a importância da gente tocar nesse assunto e não apenas no mês de maio, quando mas o ano inteiro, Jefferson, ocorre essa entendeu? campanha Maio Laranja, mas de fato durante o ano todo. O ano todo, em escola, comunidades, palestras, a própria igreja que ela frequenta. Claro que cada local com a sua linguagem, com a sua crença, mas é preciso falar, seu corpo é seu templo. Só quem pode tocar é seu pai, sua mãe e seu pediatra quando eu estiver junto de você. Mas ninguém. Deixar isso claro. Fazer disso quase que um mantra. Falar todos os dias. Tá eu certo. ensinei meu filho dessa forma. E aqui fica meu agradecimento. E pai, mãe, cuidador, olhem, escutem seus filhos. Dialoguem com ele. Por menor tempo que vocês tenham. Criança não quer ouvir áudio. Ela quer ouvir a voz do pai e da mãe. Ela quer sentir que existe um amor por trás dessa voz. E perguntem como foi seu dia hoje e escutem. Ao chegar em casa, gente, guardem as telas. Não combina família, jantar, almoço e tela. Na minha casa é altamente proibido, ninguém usa. Ou a gente almoça e se conecta com a refeição e a gratidão por ter o prato da comida na mesa, ou a gente vai estar conectado em outro lugar. E Jefferson, outro dado muito complicado agora. Tá lembrando disso ontem à noite, escrevo muito. As crianças do Rio Grande do Sul sendo abusadas nos abrigos. Olha que absurdo, gente. Isso é realmente assim, não dá nem para descrever. Desumano. Desumano. É preciso que a humanidade repense seus valores. É isso aí. Graça, muito obrigado. Graça Gomes, que é educadora parental e psicoterapeuta infanto-juvenil, contribuindo certamente para essa conscientização tão importante, não é, das pessoas sobre o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. A gente agradece muito sua disponibilidade, seja sempre bem-vinda aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, Graça. Eu que agradeço muito, gente. Eu posso deixar aqui minha rede social? Por favor, fique à vontade. Eu trabalho num consultório, no Pitua Park Center, numa clínica, SOS Fisioterapia, mas é uma clínica agora que se expandiu muito, tem vários atendimentos, e eu tenho o prazer de dizer que lá eu me recuperei de um acidente que eu quebrei 5 ossos. Opa. E a minha rede social é Gracinha A. Gomes. Lá eu tenho dicas, eu tenho várias coisas que eu vou colocando no meu dia a dia sobre essa questão do cuidado, da disciplina positiva, da teoria do apego, da parentalidade, que é um tema muito importante atualmente, Jefferson, sabe? Com a psicanálise. É muito importante falar sobre isso. Gracinha A. Gomes. A. Gomes. Meu telefone é o 71-99680-6739 e estou à disposição. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima. Agora, 8h51 na Tarde FM.